Esse não é um vídeo de resultados, é um vídeo de começo. E pessoal, esse é o começo do meu projeto de mudança de vida. E eu vim aqui para registrar para vocês o que vai dar certo, o que não vai dar. Nossa, eu vou mudar de vida. Não é exatamente isso, claro que é o que eu desejo. Realmente sair do ponto que eu estou agora, e vai ser até abordado aqui, para o ponto que eu desejo chegar. Analisei que eu só estava vivendo e não da forma que eu realmente gostaria, porque quando você cria hábitos, eles de fato, eles são para que você não tenha que ficar pensando, então sua mente acaba fazendo um processo sem que você perceba, um processo sem esforço. E isso é o interessante do hábito, mas hábitos não são somente coisas boas. Hábitos também podem vir a ser de coisas ruins. Então você criou o hábito, por exemplo, de acordar tarde, você criou o hábito de não tomar café da manhã. E no meu caso, eu criei alguns hábitos alimentares ruins, bastante ruins. Também criei o hábito de começar a acordar um pouco mais tarde do que eu costumava. E o intuito aqui não é acordar às 5 da manhã, se isso não fizer sentido para você. E é claro, eu também estava lendo sobre sono. Então vamos fazer por partes. Primeiramente, eu acho que a gente tem que organizar o nosso externo. Então eu fiz uma organização rápida do quarto. Desde quando eu fiz a minha mudança, então eu já tinha deixado coisas estrategicamente pensadas. E esse é o necessário que você faça também. Interessante que você tenha lugares para colocar as coisas. Esse aqui é o lugar que eu chego e coloco minha chave. Esse aqui é o lugar que eu chego e coloco meu casaco. Tem que ser estratégico e bem pensado para que você consiga arrumar em 15 minutos. Não sei se vocês já ouviram falar que normalmente quando a sua casa está bagunçada, isso reflete o seu estado mental. Porque uma pessoa que está aqui está bem, uma pessoa que está procurando estar bem, ela não quer estar num ambiente bagunçado. Acredito que o externo reflete muito bem o interno. Isso eu já começo organizando o meu ambiente para que eu sinta também, é muito melhor você estar fazendo, estou fazendo esse vídeo aqui, tá num ambiente organizado do que num ambiente bagunçado. Você se sente melhor, você levanta melhor, com mais disposição. Outra coisa também que é externo é cuidar da sua aparência. Por quê? Porque logo quando a gente acorda, por exemplo, estou num dia de folga meu e eu decido continuar com meu pijama, isso mostra para o seu cérebro que não é tão importante, sabe? Eu nem tirei o pijama, eu tô fazendo as coisas na cama. Eu tô comendo na cama, ou eu tô mexendo no computador, estudando na cama. Não existe, gente. Você tem que ter lugares para fazer as coisas específicas. Nosso cérebro, ele entende as coisas dessa forma. Sei fazer muita maquiagem, mas como a gente fica cansado e aí tem o tempo que não ajuda, sua aparência às vezes pode refletir isso. Então você tá com olheira ali mais acentuada. E pra mim, eu achei interessante começar a me maquiar, porque isso reflete uma beleza minha. E é uma maquiagem bem simples, uma maquiagem que não leva 5 minutinhos, normalmente um corretivo, e isso já dá um up. Então eu entendi. E por isso é importante você sentar a bunda na cadeira e analisar. Tá, em que ponto eu estou hoje? Como que tá a minha vida? Como que tá a minha rotina? Você não precisa, você nem vai mentir pra si mesmo, você sabe o que tá acontecendo. Normalmente a gente fala pros outros, né? A gente pode mentir pros outros. Não, tá de boa. Você não vai ficar falando pras pessoas também o que você tá fazendo de ruim, mas você sabe o que você tá fazendo de ruim pra você mesmo. E analisa, o que eu percebi de mim? Primeiramente, eu estava acordando tarde, isso estava acarretando eu me atrasar para a escola, ou eu me atrasar no trabalho, ou eu fazer as coisas na correria, em possibilidade de tomar um bom café da manhã, ou quando eu estava acordando tarde, eu não conseguia ir para a academia. Por quê? Porque eu tenho aula das 9 a meio-dia e meia, e daí tenho que ir pro meu trabalho que começa às 2 horas e eu só saio de lá 10. Não tem tempo hábil para eu conseguir ir para academia nas 10, porque eu não tenho uma academia tão perto de casa a ponto de que eu chegue aqui e a academia ainda esteja aberta para que eu vá. Sendo assim, eu percebi que eu teria que ir pela manhã. Só que eu também percebi que já passou do tempo de eu ter que ficar sacrificando meu sono por demais. Tinha noites da época da faculdade que eu dormia 5 horas. E aí eu comecei a ver uns vídeos e entender se realmente isso não ia refletir no meu eu do futuro. E eu analisei e até vi um livro que o nome é Nós Dormimos.
e eu tô pensando seriamente em lê-lo para analisar um pouco mais, para ver se vale a pena ou não eu diminuir minhas horas de sono. Mas talvez eles não sejam tão importantes assim a ponto de eu sacrificar o meu sono para isso. A academia é uma prioridade este ano. É uma prioridade este ano porque isso me faz ter hábitos melhores como buscar me alimentar melhor. Primeiro, já saia do sedentarismo, porque tô sedentária. A pessoa que sobe uma escada, um lance de 4 escadas e tá ofegante, tá sedentária, sabe? Essa pessoa não tá no seu melhor bem-estar físico, sabe? E musculação. Para mim, musculação é muito importante. O cardio eu vou fazer porque é necessário, justamente para eu não andar meia quadra e ficar morrendo. Mas a musculação para mim é 100% importante. Para mim é importante ter músculos. Já é 100% comprovado, né, que chega a uma idade você vai perdendo os músculos e pessoas que têm músculos, principalmente nos membros inferiores, costumam a viver melhor. Então, músculo é saúde. Musculação é saúde, se feita da maneira certa, com alimentação. Só que assim, tanto musculação quanto alimentação e sono, essas três coisas importantíssimas, eu tenho, sabe, jogado. Até que o sono nem tanto, né? Porque eu tenho dormido um monte, mas é errado também. Não preciso dormir 10 horas, sabe? O importante é que você durma ali o necessário, não menos que o necessário, mas também não mais que o necessário. E eu reanalisei tudo certinho e percebi que eu tenho que dar diminuída nas horas de sono, consegui fazer meu treino de musculação e cardio, tentar conciliar esses. Para mim, o ideal seria 5 dias na semana. Mas se inicialmente, assim, nas primeiras 3 semanas, se eu for 3 vezes, é o mínimo aceitável. Então, você tem que ter o seu mínimo aceitável. O meu mínimo aceitável vai ser 3 dias na semana, nas duas, 3 primeiras semanas. Depois a gente já tem que aumentar, né? Nas 3 primeiras semanas você já tá se acostumando e dá simplesmente para ir mais vezes na semana. O ideal seria 5, mas o mínimo aceitável são 3. E assim, o plus do plus do plus seria ir todo dia, 5 dias de musculação na semana, 2 dias de cardio. Perfeito. Regra de Pareto, 20, 80. Então, esses são os 20%. Os meus 20% são o sono, regular os horários de sono. Por quê? Porque se eu durmo a quantidade correta, acordo na hora para ir para academia, minha disposição já vai estar lá em cima. Então, vocês sabem. Quem frequenta academia sabe. Às vezes é uma luta. Hoje foi uma luta para eu sair da cama, sabe? Eu levei assim uns 5 minutos, ficar olhando assim e minha mente tentando me sabotar. Ai, Érica, tá tão quentinho, você tem mais um tempo para dormir, sabe? Volta a dormir, volta a dormir. E eu falei, não, porque ontem, segunda-feira, eu não fui, sendo bem sincera. Foi a mesma coisa. E principalmente que ontem eu tava de folga do trabalho, aí eu fui e pensei, vamos, Érica, pra academia? Erlan foi, tá? O meu noivo foi. E eu falei, vá e treine bem. Eu vou ficar aqui. Eu sei, gente, é errado, mas eu fui tomando ciência. Eu falei, gente, como é possível? A pessoa que tá aqui do meu lado foi, tomou a iniciativa de ir. E eu não fui, fiquei enrolando, fiquei dormindo. E sabe aquele sono que você tem que é quebrado? Você vai, dorme e entra em sono profundo e do nada você acorda. E eu fiquei tendo esse tipo de sono, então foi pior pra mim. Eu fiquei muito mais sonolenta. Aí já tomei café da manhã tarde, aí fui fazer minhas coisas, fui pra escola e depois voltei e fiquei o dia todo na cama, sem fazer nada. Aí foi que eu pensei, foi até um bom momento, né? Um momento assim que me puxou. Eu falei, gente, não posso mais viver dessa forma. Não tem como ficar vivendo assim. Refém do trabalho e refém da sua rotina. E não é uma rotina boa, porque você já trabalha num trabalho que é um pouco cansativo. Não, você já trabalha num trabalho que é cansativo, que normalmente você tem que ficar em pé quase todo o expediente. E aí você volta pra casa, dorme e vai pra escola? Isso é a vida? Não tem que ser assim. Tem que ter um pouco mais de sentido do que isso. Você tem que fazer coisas que sejam boas. Se você tivesse uma rotina dessa, pelo menos estivesse com um corpo ativo e estivesse tendo uma boa alimentação, menos mal. Se você não tem outros objetivos de vida que precisa correr atrás, ok, mas não é o meu caso.
Eu sei que tenho a escola para estudar o inglês, mas eu gostaria de estar me dedicando muito mais. E há pouco tempo atrás eu estava mesmo. Eu estava acordando super cedo, só que aí eu voltei e pensei, será que vale a pena eu ficar acordando tão cedo assim e colocando meu sono em risco? E aí eu tô analisando pra ver se eu consigo deixar ali umas 6 horas e meia e fazer o que dá pra fazer. Mas nesse momento, realmente, a minha saúde física é muito mais importante do que o inglês. Por quê? Porque o inglês eu já estou estudando na escola. Então, se eu me esforçar um pouquinho a mais nas aulas, com certeza eu vou ter um bom aproveitamento. É melhor do que não tá estudando nada. E em relação ao exercício físico é muito importante. Eu sinto dores que eu não sentia antes. Eu não me sinto 100% com o meu corpo. E não é mais sobre somente o corpo. E não tem problema se para você for sobre o corpo. Não tem problema algum. Mas para mim, além disso, eu sinto indisposição. A indisposição. Aí o corpo não responde como deveria responder. Porque eu tenho 23 anos e ainda tá no auge do meu corpo. É pra eu estar no auge da minha saúde. Em relação à alimentação, sinceramente, assim, de uns 2, 3 anos atrás, pode botar até mais, uns 4 anos pra cá, que eu, assim, joguei pro alto a alimentação e fui deixando, e isso tá acarretando em problemas pra mim agora. Não, todo mundo sabe. A gente sente refletir quando algo tá nos fazendo mal. E a alimentação tá super me fazendo mal, porque eu tô usando ela não com o princípio que ela tem que ser, que é pra nutrir, que é pra te alimentar, não é pra te satisfazer. E eu passei dessa linha, sabe? E assim eu analisei que não estava fazendo sentido, não está fazendo sentido. Eu, inclusive, olha isso, e eu acredito que você também tenha feito. Pagou a academia e no início e depois pagou um ano de academia, não foi? Porque no Brasil a gente faz muito disso, né? Pagar a academia toda por um ano e aí chega um tempo, não aproveita a academia. Quem ganha é o dono da academia, em cima de você. Se você tá achando que tá ganhando porque tá pagando o anual, não está. Se você não vai, a academia tá ganhando em cima de você. E não estão errados, não. É você que decidiu pagar o plano anual. Eu paguei um nutricionista, um coach, que ele fazia o meu treino e a minha alimentação. E, gente, eu não segui. Eu acho assim, eu fico até com vergonha. Fico até com vergonha de chegar e falar aqui pra vocês. Eu segui por pouco tempo e olha, ele botava doce de leite, porque assim, eu sou fãzaça de doce. Doce, tem que ter um docinho no meu dia, né? Talvez não precise, mas na minha mente tem que ter um doce no meu dia. E aí, ele colocava doce de leite, tinha pão com queijo e presunto, sabe? Porque eu não gosto de ovo. Não sou muito chegada mesmo, não. E ele colocou coisas estratégicas para que eu tivesse uma boa alimentação. Teve até um dia que eu falei para ele, olha, não estou aguentando comer esse tanto de comida. E para você ver que você come tanta besteira com tanta caloria e a gente acha que come pouquíssimo, né? Eu sempre falei que eu comia pouco. Mas depois, quando você vai analisar, para refletir, é muita besteira com muita caloria desnecessária que só te faz ficar mal e só engorda o seu corpo. E sobre o sono, como eu tava falando, eu vi uns vídeos. É assim, gente, a gente vai assistindo vídeos do que funciona com a pessoa, a gente tenta. Se funciona com a gente, ótimo. Se não funciona, a gente tem que buscar outra estratégia. E aí eu vi alguém falando assim, não pensa muito, não dá ouvido à tua voz da cabeça, que é essa vozinha que fica falando. Você pode fazer depois. Você vai fazer depois, você não vai fazer. Então eu cheguei hoje, a minha voz já começou. Érica, tá tão quentinho aqui. Olha como tá o clima lá fora. Eu falei, não. Ela, vamos, já levantei. E eu sou assim. Quando eu levanto, eu não fico assim me enrolando, não. Eu já fui, botei a roupa, sabe, sem pensar muito, morrendo de sono, abrindo a boca. Já fui lá no banheiro, escovei os dentes, sabe, joguei uma água na cara. Mas o ideal acordou? Eu sei que é difícil, gente. Não tô falando que é fácil, não. Porque vários dias, inclusive ontem, eu voltei a dormir. Mas se eu estou sozinha e não é com outra pessoa, eu gosto de pegar aqui, ó. Pego o celular. Se minha cama é aqui, eu boto o celular aqui
E eu não vou, desculpa, eu não consigo voltar a dormir com o celular tocando no meu ouvido. Eu vou pegar e vir desligar esse. É esse o momento. O celular tocou, não dá ouvido, nem vê que tá quente. Já tira as coisas, sabe? Desperta, levanta, já vai vestindo a roupa da academia, já deixa no jeito ali. Se você é aquela pessoa que fica, o que eu vou vestir? Já deixa certinho a roupa da academia e bola pra cima. Mostrando pra vocês o decorrer, o que eu tô fazendo, os meus planejamentos. Possivelmente o próximo vídeo será como eu estou me organizando digitalmente. Então é isso, espero que vocês tenham gostado. Já deixa aí quem vai começar também, se você se sentiu motivado, não era um vídeo motivacional, mas se sentiu motivado a começar esse projeto comigo, deixa aí embaixo quando você vai começar e o que você pensa em fazer, e nos próximos vídeos vai comentando também se você achou interessante. Então, um beijão pra vocês.